Olá, pessoal, vamos lá. Nós já estudamos 3 espécies tributárias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. E antes de estudarmos as outras 2, os empréstimos compulsórios e as contribuições parafiscais ou especiais, nós precisamos fazer alguns comentários importantes sobre essas 3 primeiras espécies tributárias. Bom, um detalhe muito importante é uma classificação doutrinária para essas 3 espécies que divide os tributos em tributos vinculados e não vinculados. Como é que funciona isso? Vamos ter uma visão do que significa ser um tributo vinculado e não vinculado. Vamos lá. As taxas, no caso das taxas, o indivíduo paga uma taxa por um serviço específico. Veja que a seta penetra pela sociedade, considere aqui a figura do Borbinha como contribuinte e a sociedade em volta do contribuinte seria esse círculo. Vejam, e a fazenda pública lá em cima. Então, contribuinte, sociedade em volta do contribuinte e a fazenda pública. Então, o contribuinte paga um valor e o serviço volta especificamente, penetra pela sociedade e vai até o contribuinte. Ele sabe exatamente por qual atividade estatal específica ele está pagando. Portanto, este é um tributo vinculado. As taxas são consideradas tributos vinculados, porque há um vínculo entre quem paga e quem recebe o serviço. No caso das contribuições de melhoria, também ele paga por uma valorização específica no seu imóvel. Ele sabe exatamente qual a obra que causou a valorização no seu imóvel. Então, vejam que a seta penetra também pela sociedade e vai até o contribuinte. Portanto, as contribuições de melhoria são também chamadas de tributos vinculados. Muito bem, até aí, ótimo. Taxas e contribuições de melhoria são chamados de tributos vinculados porque você detecta, enxerga, visualiza exatamente por qual atividade estatal você está pagando. E no caso dos impostos? Nós já vimos que não. Então vamos lá? No caso dos impostos, vejam que o Borbinha está lá preocupado, não sabe por qual atividade estatal específica ele está pagando. Então o benefício volta para a sociedade como um todo e não especificamente para quem está pagando. Volta para a sociedade como um todo, portanto, o imposto é chamado de tributo não vinculado. Exatamente por não haver esse vínculo entre quem paga e quem está recebendo o benefício, como ocorre no caso das taxas e como ocorre no caso das contribuições de melhoria. Então, numa visão geral, maior, vocês têm as taxas e as contribuições de melhoria como tributos vinculados, porque a seta penetra pela sociedade, vai até o contribuinte, quer seja com relação ao serviço, quer seja com relação à melhoria, ele sabe exatamente por qual atividade estatal específica ele está pagando. E os impostos, tributos não vinculados, exatamente porque não há essa vinculação. O contribuinte paga sem saber exatamente por qual atividade estatal específica ele está pagando. Muito bem. Esta classificação doutrinária diz respeito tão somente aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, tributos vinculados ou não vinculados, e o próprio STF a utiliza. Vamos conhecer uma decisão do STF na qual ele coloca essa posição doutrinária, essa classificação doutrinária das 3 espécies tributárias. Vamos lá. Dizíamos que a base de cálculo caracteriza a espécie tributária. Se vinculado,
taxas e contribuições de melhoria, e não vinculado os impostos. Então, na ação direta de inconstitucionalidade, número 447, vejam que desde 1993 o STF já vem também adotando essa classificação doutrinária de tributos vinculados e tributos não vinculados. Muito bem. Agora um detalhe fundamental, mas fundamental. Não confundir tributo vinculado com cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada. Cobrança por atividade administrativa plenamente vinculada, todos os tributos estão submetidos conforme o artigo 3º do CTN, que nós já estudamos na definição de tributo. Então, cuidado. Cobrança, são expressões muito semelhantes. Cobrança vinculada e tributo vinculado. Cobrança vinculada, a vinculação é a lei. Tem que fazer exatamente o que a lei determina. E todos os tributos são sujeitos à cobrança vinculada, por atividade administrativa plenamente vinculada. O fiscal não tem a discricionariedade de cobrar ou de não cobrar. Agora, isso é cobrança vinculada. Agora, tributo vinculado, taxas e contribuições de melhoria, porque você visualiza, você detecta por qual atividade estatal você está pagando, há um vínculo entre quem está pagando e o poder público através daquela atividade específica. E no caso dos impostos, são chamados tributos não vinculados. Então, muito cuidado. Todos os tributos são cobrados por atividade administrativa plenamente vinculada, por cobrança vinculada. Agora, tributo vinculado, essa vinculação tem a ver com a determinada atividade estatal. E aí, só as taxas e contribuições de melhoria são tributos vinculados. Repetindo para ficar claríssimo. Cobrança vinculada, a vinculação é a lei. E todos os tributos são submetidos a ela. Tributo vinculado, a vinculação é a determinada atividade estatal específica. E as taxas e contribuições de melhoria são assim consideradas e os impostos, tributos não vinculados. Muito importante esse detalhe. Cuidado que nada disso tem a ver com destinação da receita. Essa é outra questão. Então, as taxas e contribuições de melhoria são chamadas tributos vinculados, porque eu sei por qual atividade estatal específica eu estou pagando. O que não quer dizer que o dinheiro seja aplicado ali. Lembra do exemplo do dentista? Você foi ao dentista, pagou ele pelo serviço de prótese dentária, seja lá o que for. Ora, mas ele não precisa pegar aquele dinheiro e aplicar na sua atividade. Ele pode aplicar numa outra atividade, um passeio, ou seja lá o que for. Então, faça essa analogia, ou seja, o tributo é vinculado porque você sabe por qual atividade específica você está pagando taxas e contribuições de melhoria, o que não quer dizer que o dinheiro tenha que ser aplicado ali. Muito bem. Além disso, existe um aspecto importantíssimo, ainda com relação a essas três primeiras espécies tributárias, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é o artigo 4º do CTN. O artigo 4º do CTN, ele trata da natureza jurídica específica do tributo. O que é a natureza jurídica específica do tributo? Muito simples. É saber se ele é um imposto, se ele é uma taxa, ou se ele é uma contribuição de melhoria. Isso é saber a natureza jurídica do tributo. O que é que determina o artigo 4º do CTN? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Nós vamos conhecer o dispositivo. Então, o que interessa é o fato gerador. Se for o exercício regular do poder de polícia ou utilização de serviço específico e divisível, é uma taxa. Se o fato gerador for a valorização imobiliária como decorrência de uma obra pública realizada, é uma contribuição de melhoria. Se o fato gerador for uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, é um imposto. Isso é o que interessa. Vamos
começar a conhecer o artigo 4º do CTN. Vamos lá. A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e demais características formais adotadas pela lei. Portanto, voltando para mim, não interessa a denominação, não interessa. Vamos imaginar que um município, uma lei municipal, crie um tributo e o denomine de taxa de serviços gerais. Maravilha. Mas o fato gerador dessa espécie tributária criada pela lei e denominada pela lei de taxa é uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Que tributo é esse? É um imposto, porque o fato gerador é que determina a sua natureza jurídica. Mas, boba, a lei chamou de taxa, dane-se do que a lei chamar. A denominação é irrelevante. O que interessa é o fato gerador. Exercício regulado do poder de polícia ou utilização de serviço, taxa, valorização do imóvel como decorrência de uma obra pública realizada, contribuição de melhoria, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, imposto. Mas o artigo 4º ainda faz uma outra observação importante. Vamos lá. Sendo irrelevante também a destinação legal do produto da sua arrecadação. Então, não interessa para onde vai ser aplicado, aonde vai ser aplicado o dinheiro. O que interessa é o fato gerador para saber se o tributo é um imposto, se é uma taxa ou se é uma contribuição de melhoria. Então, vamos enxergar de uma figura que fica mais fácil, né? A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo seu fato gerador, sendo irrelevante para qualificá-la a denominação e as características formais previstas em lei. Ou seja, voltando aqui para mim um minutinho, não interessa a denominação, não interessa as características formais, se foi criado por lei complementar, por lei ordinária, por medida provisória, por lei delegada, os aspectos formais, não interessa. O que interessa é o fato gerador para saber se aquele tributo é uma taxa, é uma contribuição de melhoria ou é um imposto. É isso. Vamos lá. Sendo irrelevante também para qualificá-la a destinação legal do produto da sua arrecadação. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Portanto, o que interessa para saber a natureza jurídica específica do tributo é o seu fato gerador da espécie tributária. Muito bem. É lógico que esse artigo 4º do CTN diz respeito a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Por que essa questão não diz respeito às duas outras espécies tributárias, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais ou especiais? Porque essas duas outras espécies tributárias não eram consideradas como espécies tributárias em 1966, com a publicação do Código Tributário Nacional, que adota a teoria tripartite. Portanto, se você pegar o artigo 5º do Código Tributário Nacional, ele coloca que são tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria. E todo o desenrolar do CTN trata apenas dessas três espécies tributárias. Então, é muito importante você lembrar desse aspecto. Esse artigo 4º, que determina que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo seu fato gerador, diz respeito tão somente a impostos, taxas e contribuições de melhoria, e aí não interessa a denominação, pode chamar João, Maria, José, não interessa, e não interessa a destinação da receita.
Essa é a grande característica do artigo 4º do Código Tributário Nacional. Até a próxima aula.